Boa noite! Vamos continuar nossa aula Kof, acho que é a 10ª aula da letrinha Kof. E nós estamos seguindo o nosso livro do Rav Zamir Konev Tzufrim. E nós havíamos começado a nossa aula a falar sobre o Kadosh. Kadosh é a pessoa que ela é santa, falamos depois do Tzadik no nível de Kadosh. E nós estávamos explicando que o Kadosh, não como o mundo acha, que uma pessoa santa é aquela pessoa que tem que se afligir, ou tem que se afastar ao máximo, ao extremo. Isso não é judaísmo. Definitely não. E sim uma pessoa que ela age com consciência e tudo que ela faz, ela vê um propósito, e um propósito verdadeiro. E ela não se deixa levar pelas tentações, ela consegue sobrepor as tentações do corpo, come o necessário, bebe o necessário, trabalha o necessário. Então tudo é regrado. Isso quer dizer uma pessoa kadosh. Quer dizer, o que muitos outros ismos acham que é uma pessoa santa, aquela pessoa que se abstém do poder material, da matéria, dos prazeres do mundo. O judaísmo diz não, isso não é considerado kadosh. Em muitos casos isso é considerado um pecado. Não? Além de ele não é santo, ele torna-se de santo, ele vira um pecador. Entendeu? Principalmente conforme os caminhos do Baal Shem Tov, depois, afligir o corpo é algo abominável dentro do judaísmo hoje em dia. Então, o Rebbe nos ensina isso, o Hassidismo nos ensina isso, excesso de jejum abominável. Isso te leva a você ficar triste, você não vai servir Deus com alegria, você não vai ter força, etc. Isso é ruim. Ai não, estou perdendo meus pecados, está escrito no nariz, eu tenho que jejuar, vou jejuar para poder pagar os meus pecados. Não! O judaísmo entende isso, não é chamado Kadosh, isso não é Kadosh. Então é isso que a gente estava lendo nesse parágrafo, ele continua dizendo, e é isso que a gente vai seguir aqui no nosso livrinho. Então ele diz assim, veja só o que o próprio Maimônides ele escreve sobre uma pessoa que está nesse nível, nesse naipe. Olha como é que Maimônides escreve. A pessoa precisa conduzir os seus atos, todos os seus atos, para saber que existe um único Deus apenas. E quando ele senta, quando ele levanta, quando ele fala, tudo é com esse propósito. Como assim? Diz Maimônides. Maimônides pergunta, Maimônides responde no livro dele de leis. Quando uma pessoa vai casar, então ela não tem, quando a pessoa ela vai fazer os seus negócios, então tem que fazer o seu trabalho não apenas para poder receber o seu dinheiro, para poder aglomerar o dinheiro, etc. Agora eu vou ficar rico com o intuito de ficar rico. Não é isso, não tem que ser esse o propósito do trabalho deles. Tem que fazer o trabalho para se autossustentar, é importante. Então, o principal é para você ter as necessidades do teu corpo, aquilo que o teu corpo precisa. Poder dar o de comer, dar o de beber, sentar e casar com uma mulher, sustentar. Esse tem que ser o propósito. Tem que ser focado na vida. Então, esse é o veio o brachá, que veio a bonança, tá bom. Mas se veio apenas o necessário, graças a Deus, esse é o propósito. O propósito de uma pessoa kadosh é que ele aproveita o necessário. E muitas vezes, essas pessoas que estavam nesse nível, eles usavam tudo que era extra, que chegava durante o dia e distribuía para tzedakah. Tinham vários tzadikim, não só tzadikim, kedoshim mesmo, pessoas santas, que eles não conseguiam dormir enquanto tinha moeda na casa. Eles usavam o necessário para viver, e o resto eles faziam com isso tzedakah, tudo bem. Então foi num nível bem mais elevado, obviamente, né? Mas, se a pessoa precisa realmente pegar o necessário para os gastos do seu corpo, comida e bebida, e também, obviamente, adquirir uma casa, para erguer uma casa e casar e se casar. Se deve quando a pessoa ela come, bebe, ou até mesmo quando a pessoa ela mantém uma relação marital, ela não pode lhe colocar apenas dentro do seu coração para poder, vou fazer isso apenas para ter o prazer. Né? Então a pessoa fala o seguinte, sabe o que? Comer, se é para comer, se é para beber, tem que comer coisa boa, tem que beber coisa boa. Então ele vai lá e busca tudo que é doce para o céu da boca, né? Ou uma pessoa que ela busca simplesmente as relações apenas para poder ter prazer, e é só prazer. O enfoque não pode ser apenas nisso. Não, isso não é. E sim, você precisa, ao comer e beber, ter um foco de deixar o teu corpo sadio, com os órgãos sadios, para o quê? Para poder servir Deus. Então, quando você vai comer, você não tem que comer apenas aquilo que é gostoso, tá? Igual um cachorro, igual um burro, ele diz, e simplesmente ele sempre come, ele vai lá e come, ele vai lá e come. Sim, você tem que comer coisas que são importantes para a sua saúde. Se amargo, amargo, se doce, doce.
Tá? E não pode ficar comendo somente coisas que são ruins para o corpo, tá? Simplesmente porque é doce para o céu da boca. Tudo é linguagem do Maimônides. Quer dizer, o Maimônides está querendo dizer que a pessoa que tem tendência de ir atrás apenas de saciar uma vontade, ele busca para si desejos proibidos. Tá certo? E o Kadosh, ele não faz isso. Ele vai comer aquilo que é necessário. E eu preciso comer. Então vamos falar em termos atuais. Você fala, o que eu preciso? Preciso de proteína, eu vou precisar de vitaminas, preciso de proteína, preciso de carboidrato para poder comer. Então ele vai dosar para poder comer, não sabe, como hoje está na moda por outras razões, por aparência, de novo, pelo físico. Mas não importa. A pessoa, ela dosa a alimentação para ter saúde, simplesmente saúde. Porque antigamente a pessoa que ela segue o prazer, em excesso, a pessoa ela acaba ficando obesa, ela acaba perdendo sua saúde só para saciar a vontade do corpo. A gente sabe que isso não faz bem para a pessoa, não é bom para a pessoa. E não só que não é bom para a pessoa fisicamente falando, não é bom para a pessoa espiritualmente, como a gente vai ver aqui uma coisa interessante que ele diz, baseado nessa análise que ele tá trazendo da linguagem Maimônides. Só ver a linguagem que ele vai trazer já no livro uma coisa interessante. Então ele diz assim: a recompensa de uma pessoa que santifica a si própria aqui embaixo, que essa ideia de santificar aqui embaixo, Mekadesh Atzmo Ba'olam, uma pessoa que se santifica de novo, e que é santo, separado, ele é diferente. Ele come diferente, bebe diferente, deita diferente. Você vê que realmente, eu só estou trazendo os exemplos físicos para vocês entenderem. Um atleta, tá? Ele é diferente dos demais. Né? Uma pessoa que é chamado Kadosh, que é Kadosh, que nesse aspecto, ele é diferente dos distintos. E para ele atingir certos valores na vida, ele precisa se abster de muita coisa. Precisa comer muita coisa certa e correta. Ele não pode ir atrás. Regras severas. Sim. Que ele tem que se afastar de coisas gostosas e maravilhosas. Horário. Mas dormir, tudo, na comida, na bebida, no descanso, na atividade física, porque senão nada é um conjunto de itens que a pessoa tem que se submeter. E isso é chamado, por um lado, ele está sofrendo. Ele não está sofrendo. Ele está chegando num objetivo. Certo? O Kadosh, a pessoa que é chamada Kadosh, que ele é distinta nesse aspecto, não é aquele que faz tudo que está, tudo a deriva, faço o que eu quiser, como o que eu quiser, etc. Essa é uma pessoa que não é chamada de Kadosh, essa convencional. Essa pessoa até é chamada nas escrituras antigas como uma pessoa aprisionada, essa pessoa coitada, porque ela está submissa à vontade do corpo. Esse é o verdadeiro preso, este é o verdadeiro cárcere, o cara que está realmente na prisão. Ele é o bandido, ele é o coitado, quer dizer, o coitado, porque ele está aprisionado. Aprisionado por quem? Pelos desejos do seu corpo. Ele não consegue dominar. Ele vê aquele sundae, ele vê aquela sobremesa gostosa, que ele vai lá comer. Ai, diabetes aí, diabetes aí. Empurra, amanhã a gente vai ver. Vamos comer agora que é gostoso. É gostoso, estou falando que não é gostoso. Mas para pensar, não é para você, você precisa comer isso, você não tem tarefa. Não, mas é muito bom. Aí você fala, eu faço o que eu quero. Também faço o que eu quero. Sabe onde você está levando? Você está levando para o saco, teu corpo. Por livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, mas você está sendo escravo de um desejo que você não consegue controlar. Você é o verdadeiro escravo. Quem é o verdadeiro pessoa Ben-Chorim? Quem é a pessoa verdadeira que a gente pode dizer sobre ela que ela é livre? É aquela pessoa que domina esses seus desejos. Sabe quando sim, quando não, quando pode não. A pessoa que dosa a vida, a pessoa que impõe regras na sua vida, é o verdadeiro livre. As pessoas que não têm regra nenhuma na vida e não têm horário em nada na vida são os coitados aprisionados por um desejo, pela matéria, pelas tendências e desejos corpóreos que levam a ela, que aprisionam ela na enfermidade, um caos, etc. O Kadosh não tem vaidade, ele faz para ele mesmo. Ele não é que ele quer ser notado pelos outros por ser um Kadosh. Definitely, 100%. Boa. 100%. Se ele tem essa intenção, de novo, ele não é Kadosh. Ele não está tendo a intenção dele tem que ser positiva e para o Criador, e não para o outro. Né? A gente não pode ser Kadosh para o outro, é um caminho falso, não é um caminho verdadeiro. É um kof, é o outro. Boa. É exatamente a ideia. É um macaco, que a gente falou antes. Tem o kof e tem o Kadosh. Então o lado negativo do Kadosh é aquele que faz pura fachada. Ele faz para os outros que ele é Kadosh.
ele gosta de se aparecer para os outros como Kodesh. Mas quando aperta a moringa, ou quando ele está tete a tete com ele mesmo, com Deus no Criador no quarto, ele faz o que ele quiser. Então é tudo fachada, não é real. Não é uma pessoa que ele está realmente, que ele introduziu, não é uma pessoa que ela se conectou com aquilo que ela acredita. Então é pura fachada. Realmente isso acontece, mas aí então isso é chamado fachada, isso não é chamado uma coisa real e verdadeira. Não é fácil. Não é fácil uma pessoa ela acreditar nisso, vivenciar isso, ao ponto que não tem um outro caminho além disso. É muito difícil a pessoa chegar lá. Mas dá para chegar, a gente vai ver como, a gente vai seguir as próximas páginas. Ele vai te dizer como que o judaísmo vê, como é que se alcança esse nível. É um nível que demora. É um nível que a gente precisa realmente ir devagar e é algo que se atinge. Não é algo que, por tanta consistência que você faz, os níveis, eles simplesmente são alcançados. Quando você força a barra, muitas vezes você cai do cavalo. E aí isso não acontece, mas bem colocado. Bom, quer dizer, o Kadosh é um título que o tzadik ele ganha. Depois de tanto que ele trabalhou, ele trabalha, aquilo torna-se uma rotina para ele, e automaticamente ele é chamado então de Kadosh. Então é isso que ele está trazendo aqui. Agora, o que ele diz, bonito, até agora a gente já entendeu, que a pessoa não tem apenas que ir atrás dos desejos e daquilo que é gostoso, porque muitas vezes isso pode levar a pessoa numa perdição que a gente viu agora. Qual é o mérito de uma pessoa que ela se santifica aqui nesse andar? Ele traz não é apenas em saúde do corpo que é uma realidade. Você não vai comer tudo aquilo que você gosta, você não vai comer aquilo que o teu corpo precisa. Só isso já é um grande, a gente já sabe que é um grande sacrifício. Quem não gosta de extrapolar e de pegar uma carne boa, de tomar, etc. Tá? Assim por aí vai. Então, na vida você precisa regrar. Aí tá bom, o que eu vou tomar? Eu vou tomar isso, eu vou tomar aquilo, eu vou comer aquilo. A gente já sabe que isso já tem um certo benefício extraordinário na saúde e na próprio conduzir dos órgãos do corpo. Quer dizer, o teu corpo age diferente de acordo com aquilo que você consome. Isso aqui a gente já sabe disso. Não somente que isso te traz uma paz de espírito neste mundo, por conta da saúde que você tem. Não somente apenas no mundo vindouro, tá certo? O mundo vindouro, caso do mundo vindouro também, já que você se precaveu dos destinos e dos desejos nesse mundo, bom, bem-aventurado você também vai ser no mundo vindouro. E aqui ele traz algo super interessante que eu não tinha parado para pensar, algo que eu não tinha visto também em outro livro. Eu gostei muito dessa frase que ele traz. Ele fala o seguinte: e sim também esse sacrifício da pessoa se tornar um kadosh, um distinto, um separado, em todas essas condutas mencionadas acima, no que tange a alimentação, comer, beber, relação e os prazeres que a gente falou que a pessoa simplesmente se regra, isso traz um benefício para ele quando a alma dele se desprende do corpo, na hora do falecimento. Então, veja só o que ele fala. É uma coisa muito bonita. Depois eu fui ver que, querendo ou não, isso aqui é até o final de um tratado do Talmud, o tratado de Moed Katan. Então, lá atrás, essa frase, ele vai trazer logo mais que a gente já vai interpretar aqui. Apesar que ele não coloca a referência, mas recentemente aqui no dia de Tisha B'Av, nós estávamos fazendo o final do tratado de Moed Katan, e lá eu vi que constava essa frase, e eu falei, uau, essa frase eu lembrava que quando eu tinha preparado a aula aqui para vocês há 70 anos atrás, curso já, afinal de contas, 10 aulas, a gente vai para mais 10, mas faz diferença, não estou com medo disso, mas lá então, não, e lá a gente viu que, lá eu vi que isso consta, essa frase no final do Tratado de Moed Katan. Lá o Tratado de Moed Katan fala sobre de quando a pessoa deixa esse andar, pessoas que morrem com 50 anos, com 60 anos, entre 50 e 60, como que o Talmud acha uma morte adequada, certa, correta, efetiva. E o Talmud vai enumerando o que o Talmud acredita ser uma doença boa, quer dizer doença boa, porque na verdade a doença, querendo ou não a doença, é uma dádiva que Deus deu ao homem, assim está escrito, por um lado, para os familiares se prepararem, que aí vem coisa. Porque se viesse de supetão, a dor é maior. Então quando a pessoa adoece, você fala, uau,
começa a definhar, etc. Você fala, uau, sabe, as coisas estão indo para o caminho. Pelo menos. Agora, se você fica excessivo, se a pessoa fica muito tempo doente, é um sofrimento para ela e para os familiares. Kranke. Então, aí é um problema. Agora, se ela ficou um dia, também é rápido demais, então quantos dias seria uma doença, vamos dizer assim, se é para ter, quantos dias já? Então está muito. Se é 5 dias, que seria pelo menos a pessoa já se adaptou, né? É interessante o Talmud lá no final de Moed Katan, mas a gente não está estudando agora o Talmud no final de Moed Katan. A gente vai ver essa frase que é o que importa, que a gente vai ver agora que ele continua. Se você não me engano, está lá, consta no final do Tratado de Moed Katan. Assim, pelo menos. Moed Katan? Moed Katan, pequena festa. Certo? Mas esse tratado de Moed Katan fala sobre leis de luto. Sobre leis de luto. Ele traz que quando a pessoa se conduz como um kadosh aqui neste andar, então, não só que ele tem o benefício do corpo, o benefício do espírito, como o benefício do desprendimento do espírito do corpo na hora que tem que ser. Ele, como explica a hora que ele traz aqui o Talmud. E essa expressão é tão bonita. Diz o Talmud o seguinte: tem pessoas que sentem, quando a alma se desprende do corpo, que Mishkal Beinata Mechalba. Isso significa como tirar um fio do cabelo do leite. Não tirou o fio do cabelo do leite. Tem pessoas que sentem, quando se desprende a alma do corpo, que Mishkal Beinata Mechalba, como o peso de um cabelo que está no leite. Quer dizer, como uma coisa ínfima. Assim do Talmud. Ele sente quando está indo embora? Oi? Ele não está dormindo. Ou depois que ele foi embora, ele está sentindo... Quando tira, você está tirando alguma coisa de algo. Quão difícil é você tirar um pelo de um leite que está em cima, um pelo que é o leite? Quão difícil é tirar? Então é uma coisa simples. Então assim, essas pessoas quando desprendem o espírito do corpo, eles sentem como se fosse tirar uma... Mas sabe a hora? Não, assim, sabe a hora que ele está... Ou não? Ninguém está falando da hora aqui. Ele sente. Sente A pessoa vai morrer. A alma está saindo do corpo. É sofrido. Mas quando você vai dormir, a alma também sai do corpo. Esse momento Fica uns 60 avos. É. Não sai total. Uhum. Fica parcial. Então é uns 60 avos da morte. Aqui não. Você está saindo por completo. Ela está se despedindo do corpo, o local onde alojou ela durante 70, 80 anos, ou 120 anos. Já vamos chegar lá. Vamos falar um passuco. Acho que a gente já falou isso também há 60 anos atrás, mas provavelmente não tinha sido gravado. A gente pode falar. Estou diminuindo. Era 70, né? Não, Então igual. depende do fuso Não, horário. depende, porque ele às vezes repete. Eu estou igual a teoria da evolução. Né? Você já era 90, você passou para 70. Quando eu estudei na escola, não é na ciência, quando eu era criança, eles falavam que olha, o mundo tem 5 milhões de anos. Agora já estão falando em 15 milhões de anos. Eu lembro de ter vivido 10 milhões de anos nesse interim. Literalmente eu não lembro, mas eles estão chegando no número. Yeah. Sempre atrasada. Nada, sempre chega na hora certa. Diz Diz o Talmud. O Talmud fala: tem almas que se desprendem do corpo e sentem como tirar um pelo do leite, como se tirar um cabelo que está em cima do leite. E a gente falava de uma maneira super light, mas tem outra pessoa que ela sente quando a alma ela sai do corpo que Hizra begava vade amra de leachore nashara. Tá vendo? Quem entende babilônico, quem entende a língua aramaico, você fica o seguinte: como uma lã enroscada entre os espinhos. É complicado. Então, uma lã enroscada entre os espinhos, meu amigo, para sair é uma guerra, é uma briga, é um negócio mais complicado. Então, o Talmud usa essas duas expressões. E ele explica. O que quer dizer quando você tirar uma lã entre os espinhos, que é muito difícil de você tirar aquela lã sem você rasgar, então, sem você rasgar. Você sabe que vai dar trabalho. E aí é um negócio que envolve um certo sofrimento. Tá certo? Dizer o seguinte: a verdade é que estamos falando uma coisa natural. Quer dizer, imagina, essas duas situações: tirar um pelo e tirar uma. Ele traz assim. E é importante, deixa eu terminar a palavra para depois a gente aborda. Fala: o rachá, uma pessoa perversa, que escolheu buscar atrás os prazeres do mundo, né? Então, ele vai se enrolando, vamos dizer assim, como se fosse aquele carretel. Ele se envolve, ele se põe em complicação a sua alma com as coisas materiais desse mundo,
igual a lã que está entre os espinhos. Porque ele buscou isso. Você se envolveu tanto com a matéria, meu amigo, que agora que eu vou te separar com a matéria, vai ser muito difícil para você. Como é que eu vou te tirar de uma coisa que, sabe, você se envolveu tanto? Pega o Kadosh, ele não está envolvido com a matéria, é só o necessário. Então, ele é a matéria dos planos. Olha, eu estou aqui, olha, que nem dizia ele, o sábio, ele falava, opa, oi, chegou o momento de comer, deixa eu fazer uma mitzvah de tzedakah para esse corpinho aqui, que eu também tenho. Ele era puro espírito, mas ele precisava comer, ele precisava sobreviver. Ele esqueceu, vamos ter compaixão para o meu corpo que ele precisa ver. Olha o approach, ela é outra pegada. Uma pessoa que ela está envolvida com as coisas materiais, ela se enrola com as coisas materiais, depois para poder desprender, tirar aquele espírito que está enrolado lá, vou ter que tirar o nó de espinho. É um negócio complicado, é um negócio sofrido. Por isso, a separação da alma espiritualmente da matéria é de uma maneira que realmente é dolorosa. E às vezes não é aquela dor que você está falando física, que é penosa, etc. Porque que a gente vai poder também entender isso. Às vezes você pega uma pessoa que é uma pessoa justa, que aparentemente aos seus olhos ele está partindo de uma maneira penosa, mas não é isso que a gente está falando. Porque do momento, não olha a maneira física que a pessoa desprende desse mundo. Que só por isso, às vezes, também a gente acha que é penoso. Mas tem pessoas que passam 2 anos em coma, depois eles falecem. Aí estão falando do momento que ele falece. O momento que ele falece pode ser doloroso, ou o momento que ele falece pode ser uma maneira triste. Então, é difícil da gente julgar o que está sendo descrito aqui. Se é o momento, mas que a gente sabe que tem pessoas que partem de uma maneira sofrida, e tem partes que, para os nossos olhos, e tem pessoas que partem de uma maneira abençoada, entendeu? Isso a gente consegue entender. E ele diz que isso é, em contrapartida, por quanto que você se engajou com a matéria ou não. Se você se envolveu durante a sua vida com coisas materiais, obviamente você se entrou numa enroscada, que quando você pode ter que te tirar, é o apego. Igual o cara tá cheio de espinho. Putz, meu, agora eu vou acabar, mas senta aí, galera, tem 2, 3 horas, vou tirando parcialmente. Sabe, é uma dor. Enquanto o outro que não se suspende, ele já está por cima, então é diferente. Onde isso ele fala? Por outro lado, uma pessoa sabe que ele subiu de nível em nível, chegou a níveis elevados, etc. Ao ponto de ele atravessou um nível de tzadi, que foi a letra anterior. E agora ele já está no nível de Kuf, que é o Kadosh. Que primeiro ele se tornou tzadi, depois ele virou Kadosh. Quer dizer, ele se santificou, agora ele já está com uma vida extremamente regrada. Porque o Kadosh, ele é o distinto, ele é diferente de todos. Porque ele está num nível a mais. Então, mesmo que ele está aqui ainda nesse mundo, e obviamente, por estar no mundo ele está ligado com a matéria, mas quando ele se desprende da matéria, quando o corpo, o espírito se desprende da matéria, que ele nunca estava engajado com ela, nunca estava enrolado com ela, nunca foi um problema, então automaticamente o Talmud chama isso como um fio de cabelo sobre a superfície de um leite, que é muito mais fácil de você tirar. Muito bem, até aqui é o que ele está falando, que a gente está seguindo a ideia do Kadosh, a gente terminou, e foi um ponto super bacana, que ele mostrou que não é apenas, o Kadosh não é distinto apenas na vida material que ele leva, isso não só traz um estágio espiritual diferente por conta daquilo que está seguindo, como isso também traz um benefício para essa pessoa depois que ele se desprende da matéria aqui. Então é um negócio muito, muito interessante, diferente da gente ver. E de novo, não estamos aqui medindo ao nosso nível de compreensão do que é sofrimento ou não. Não podemos ver assim, porque tivemos diversos tzadikim e kedoshim grandes que realmente se desprenderam do corpo de uma maneira trágica. Mas, pessoal, quando trata-se de kadosh, uma pessoa que é distinta, e o Rebbe traz que todos na Segunda Guerra Mundial são kedoshim, não são simplesmente tzadikim, não são kedoshim. O Rebbe trouxe isso, falou isso, estava na nossa roda do Rebbe, quando o Rebbe falou em 91. Shabbat, Parashat Shemot, eu estava lá e escutei com a expressão que a gente fala out and clear. Escutei de uma maneira bem clara e bem gritante o Rebbe falando aquelas sikhot fortes que a gente não pode falar sobre essas pessoas que são chamadas kedoshim. E a gente fala isso na oração de Shabbat, naquele trecho Avarachamim, que a gente fala sobre as pessoas que o sangue deles foram derramadas, essas pessoas são kedoshim. Ou na própria oração de Kel Malera Harim, a gente fala kedoshim utreirim kezuar arakia, puros e sagrados e límpidos como o brilhar dos céus. Então é forte essa expressão.
A gente diz que eles são chamados de Kedushim mesmo, hein? No Isco, né? A gente fala Kedushim. Então, ou no Elmal Rachamim, a gente fala isso também, no Alvar Rachamim, a gente fala o seguinte, a gente fala Kedushim Shemosru Nafsham al Kedushat Hashem. Aqueles Kedushim, aqueles santos que se auto-entregaram sua alma, certificando o nome de Deus. Então, falando que são Kedushim. Se são Kedushim, por mais bárbaro que ele pode parecer, a maneira que foi tirada a vida deles, por mais bárbaro que nós podemos parecer, nós não sabemos na hora de se desprender a alma do corpo como ela é. Quando a gente fala se desprender a alma do corpo, é algo que não é visível. O que a gente está vendo é só o físico que está acontecendo. Mas na hora de se desprender a alma do corpo, como é que é isso? Está entendendo? Aí a pegada é outra. Então pode ser que tem pessoas que vão se desprender normalmente, só que o sofrimento que eles têm para se desprender é incalculável. Como o Talmud lá fala, que tinha sábios que eles tinham medo do anjo da morte. Quer dizer, porque o anjo da morte, quando vem, causa o sofrimento da pessoa. E agora vamos à interpretação do versículo que eu queria falar, que eu falei na aula passada, que o Zohar ele traz. Uma passagem do Zohar. Acho que a gente já falou sobre esse versículo, cada aqui vale a pena ver de novo. Tem sempre no versículo sobre Parashat Hayei Sarah. Hayei Sarah era a vida de Sarah. A Torá fala, logo no início do primeiro Parashá, no primeiro versículo do Vayu Hayei Sarah, essa foi a vida de Sarah, que ela viveu 127 anos. O nome da Parashá é a vida de Sarah. O que fala o Parashá logo em seguida? A morte de Sarah, a matriarca, a esposa de Abraão. Diz para nós a Torá, Vatamot Sarah Bekiriat Arba. E morreu Sarah em Kiriat Arba. Kiriat Arba, logo a Torá fala, onde é isso? Hi Hebron, é a cidade de Hebron. Aonde? Be'eretz Kenan, na terra de Kenan. Vai avô Avraham, e veio Avraham, lispod le Sarah, fazer discurso fúnebre por Sarah, ve livkota, e chorar por ela. O que o versículo descreve? Que a Sarah morreu com 127 anos, ela morreu em Hebron, ela morreu em Kiriat Arba, que era Hebron, na terra de Kenan, e veio Avraham, fez um discurso fúnebre por ela e chorar por ela. Veio o Zohar e fala o seguinte, Avraham e Sarah eles eram uma união tão perfeita, marido e mulher, que Avraham era chamado de corpo. Ao contrário, alma. Alma, Avraham, alma, Sarah. e Sarah o corpo, tanto é que Sarah depois ela teve, como é que Avraham teve lá? Avraham era chamado de alma, e Sarah era chamada de corpo. Corpo, guf. Então vamos interpretar agora essa passagem exatamente. Isso. Calma aí. Volta, Está volta. processando. Volta. Calma, e Não. corpo é muito forte. Avraham era chamado de alma e a Sarah do corpo. Yeah. Então tá certo. Também a Torá fala assim. Vem o Zohar e fala assim, vamos interpretar agora, mudando os personagens, agora com as figuras que eles representam. A Torá fala que essa foi a morte de Sarah, Sarah viveu 127 anos. Depois vem a Torá e fala, Vatamot Sarah, e morreu quem? O corpo. Sarah é corpo. Vamos trocar agora Sarah e Avraham para o corpo. E corpo e alma. Vatamot, em outras palavras, a Torá fala, quem morre é o corpo, a alma nunca morre. Vatamot Sarah, e morre o corpo. Oi? Nas bênçãos matinais, depois que agradece lá os orifícios, a segunda bênção fala que restitui almas aos corpos mortos. A Então, tradução é corpos mortos. Muito bem, corpo. Mas então, Vatamot Sarah, quem morre é o corpo. tá. E morre Sarah. Sarah é o corpo. Então Vatamot Sarah, né? Restitui as almas aos corpos mortos. Então quem morre é o corpo. tá certo. Livgarim Meitim. Livgarim, Peger é corpo que estão sem almas. Meitim. Os corpos sem almas são de morto. Porque a alma é a vida. Então, é o seguinte: Vatamot Sarah, e morreu Sarah, e morreu o corpo. Que corpo é esse? Kiriat Arba. Kiriat Arba era a cidade que era formada de 4. O que quer dizer 4? A resposta aqui, Kiriat Arba era chamada de 4 porque lá está enterrado 4 casais. A cidade de Hebron, que é Kiriat Arba, era chamada cidade dos 4, que era a cidade dos 4 casais. Quem são os 4 casais que estão enterrados? Adão e Eva estão enterrados lá, Abraão e Sara estão enterrados lá, Yitzhak e Rivka estão enterrados lá, e Jacó e Leia foram enterrados lá naquele. Então era chamado de Kiriat Arba. Mas o Zohar explica, quer dizer, formado de 4,
O corpo é formado de 4 elementos. Vamos lá. Matar Motzara e morreu o corpo. Criar Arba formado de 4 elementos. Quais são os 4 elementos que Deus formou o corpo? Esh, Maim, Ruach, Afar. Fogo. Água. Ar e terra. São os 4 elementos. E Hebron. A Torá fala é Hebron. Haver em hebraico é a união. O que é Haver? Amigo. Por que Haver é amigo? Por que Haver é amigo em hebraico? Haver. Haver vem na palavra que eu, vocês estamos unidos. Esses 4 elementos se uniram para fazer o quê? O corpo. Então olha lá, voltando o raciocínio dos olhos, olha que louco. Batá Motzalá e falece o corpo, formado de 4 elementos que estavam unidos, Hebron, que estavam unidos. Vai avô Abraham, e veio a alma, lispod le Sará, fazer o discurso fúnebre por Sará, pelo corpo, e chorar. Quem chora? A alma, quando desprende do corpo, chora. Por que ela chora? Quer dizer, é um momento de dificuldade que a gente está vendo aqui. Só estou mostrando para vocês que o Zohar traz que o momento de se despedir da alma para o corpo, ele chora. Por quê? Porque a alma sabe que se não fosse esse corpinho, jamais ela ia ter ascensão, uma elevação. Agora, no retorno para o paraíso, por conta da estadia que esteve aqui, unidas com esse corpo, que proporcionou ela fazer os preceitos de Deus e automaticamente gerar a possibilidade dela ascender, dela subir. Sabe quem foi o corpo? A alma nenhum faz preceitos de Deus, a não ser que ela está revestida no corpo. A alma sabe disso, a alma entende isso, e agora ela está se despedindo do corpo, porque o corpo morre. O corpo morre porque a alma tem que deixar o corpo. Se a alma deixa o corpo morre. Então, com essa despedida, ela chora. É sofrido, ela chora, é devagar. Então, sai 7 dias, tem um período de 7 dias, 30 dias, 11 meses, 1 ano, ela vai se desprendendo daquele corpinho, mesmo assim fica uma fagulha lá. Certo? Essa é a explicação do Zohar que fala sobre isso. A gente não está mostrando que realmente é doloroso o desprender de uma alma do corpo, e é cabível, dá para entender. Porque originalmente ele sequer queria descer a alma para a vida para o corpo. Como o final do capítulo 4, que é a ética dos pais que estudamos essa semana. De uma maneira forçada você vive, quer dizer, você engravida. Mas depois que você vive 70, 80 anos, de uma maneira forçada você morre. Por que forçado? Você foi tão forçado a descer que é forçado a morrer. Porque depois que você entende o que esse corpo, o que aqui na Terra é capaz de te elevar lá em cima, então você também não quer desprender, quer ficar mais um tempinho, porque ainda o jogo está valendo. A Torá fala de uma maneira forçada, e a Mishnah fala na ética dos pais, no final do capítulo 4, uma maneira forçada você se desprende. E isso não é uma maneira forçada que ele está falando. Só que tem como? Tem choros maiores que se desprendem de uma maneira difícil. Então, quanto mais preso você está às coisas materiais e físicas, mais doloroso vai ser você se desprender. E quanto menos você está, vai ser mais fácil. Assim que diz, porque afinal de contas, tá certo? Você concorda? Se a gente tem dificuldade, por exemplo, de se desfazer de coisas antigas que a gente não está mais usando, isso contribui para isso também? Se você tem apego às coisas materiais, eu não diria, eu não sei se eu diria que é tão fácil assim ou não. Vejo. Tem certas coisas que têm uma certa luz, uma certa energia, tem certas roupas e certas coisas materiais que têm uma certa energia, que às vezes é difícil da gente se desprender. Desfazer. Tem sentimento, né? Mas por outro lado, quer dizer, tudo tem. É difícil da gente analisar, tirar uma resposta de uma maneira tão simples. Vou só contar uma experiência que foi interessante. De Shabbat, eu deixo uma luzinha de leitura ali num lugar. Aí quando acabou o Shabbat, eu fui apagar a luzinha, né? E ela estava tão viva, aquela lâmpada. Eu falei, gente, tem uma alma. Ela já está com alma isso aí. Uma sensação de que ela já tinha uma vida própria, porque ela serviu no Shabbat. Eu olhei para ela, ela estava... Ela não era mais uma coisa inanimada. Pelo menos veio esse feeling muito forte. Você sabe, baseado nessa expressão, eu só vou te comentar uma coisa. Quando os Rebes faleceram, vocês imaginarem, eles pediram para que fizessem o caixão deles da madeira da mesa que eles usaram para reza e para estudo na sinagoga. Que lindo. Tem vida, né? Aquela madeira. História deles. Você pega do Rebbe anterior,
quem fez o caixão do Rebbe anterior foi, na verdade, o sogro do Moton Zaitz, do Rabino Moton Zaitz. Aqui tá bom. Ele era marceneiro. Ele tava lá. Não, ele estava lá. Eu O tava pai lá. estava na vida. Ele era marceneiro. E ele fez da Nossa. mesa onde o Rebbe anterior estava, ele fez um caixão. Nossa. Que lindo. Quando o nosso Rebbe, ele deixou esse andar, pediram a mesa onde ele rezava, aquela mesa ficava a primeira mesa da sinagoga pequena em cima, onde ele rezava durante a semana e as pessoas estavam lá durante o dia, daquela mesa foi feito o caixão. Quer dizer, tem algo, as coisas, os objetos, eles carregam uma certa energia Divindade da mesmo. pessoa que fez. Conta a história que uma vez foram para o Magid, eu acho que foi para o Magid, não, foi para o, assim, acredito que foi para o Magid. Foram para o Magid e não sabiam, tinham objetos que não sabiam se objetos era do Baal Shem Tov ou não era do Baal Shem Tov. O Magid falou, traz para mim, eu vou te dizer. Ele pegava, esse sim, esse não, esse sim, esse não. Ele sabia sentir na energia do copo usado por aquele tzadik, que ali tem uma coisa divina. Quer dizer, são pessoas que elas são dotadas desse faro para poder captar a energia que foi utilizada por aquele tzadik. Querendo ou não, eu e algumas outras pessoas, Hassidim da época, que tiveram a chance, né, que tiveram o zehut e o mérito de participar nos sorteios que tinham segundas e quintas, para proporcionar para o Rebbe utilizar o Humash para ser acompanhando a leitura da Torá e o Teilim. Então você fazia um sorteio. Para participar do sorteio tinha algumas cláusulas, precisava ser noivo, você precisava acordar às 7 horas da manhã, o sorteio rolava às 7, era um negócio complicado que tinha para variar. Vamos Regras. É? Regras. Que era para usar o tilim, o O machete Rebbe, do o Rebbe? Rebbe não rezava segundas e quintas com a comunidade de manhã. O Rebbe não rezava, aliás, nem um dia de manhã, até falecer a esposa dele, fora Shabbat. O Rebbe não rezava com a comunidade de manhã. Quando era segundas e quintas, ele chegava no escritório, ele rezava no escritório. Mas quando ele chegava segunda e quinta, antes da reza, o Rebbe chegava no escritório e saía imediatamente para a sinagoga que ficava lá em cima para escutar a leitura da Torá. E subia a Torá. Sempre quando tinha a leitura da Torá, o Rebbe era convidado e era chamado para a Torá. Aquela hora, quando o Rebbe ele vinha para aquela sinagoga, então ele vinha, mas a gente já estava fazendo a reza matinal. Quando chegava a hora da leitura da Torá, parava. Ele simplesmente parava até o Rebbe chegar. Na hora que o Rebbe chega, faz a leitura e depois continua a reza, assim que é. Agora, o Rebbe, quando chegava, ele vinha direto para esta mesa que depois virou o caixão dele. E nessa mesa tinha um stander, onde apoiava-se o livro. O Rebbe vinha sem livro algum, porque ele está vindo do escritório, não está vindo rezar. Então se colocava lá para o Rebbe acompanhar um Humash, um livro da Torá, e um Teilim. Porque enquanto estavam abrindo a Arca Sagrada, e principalmente depois da leitura da Torá, quando se lê Ashrei Yuval Etzion, que leva um tempinho, o Rebbe recitava salmo dele e da esposa, naquele horário. E enquanto lia a Torá, o Cohen o Levi, o Rebbe acompanhava naquele Humash. Agora, tanto o Teilim quanto o Humash era sorteio. Quer dizer, o Hassid podia trazer o seu livro para o Rebbe usar, o Rebbe vai usar e depois você pega teu. Você vai ter um livro que o Rebbe usou. Isso que a gente está falando. Você vai ter um livro, você vai ter um livro que simplesmente o Rebbe manuseou, o Rebbe abriu, o Rebbe usou, o Rebbe acompanhou. Para o Hassid é uma coisa muito significativa. Era um cavote. Tem um tzadik que usou o teu livro. Você tem esse livro, você tem um livro que Não era qualquer um que era para ser exatamente quando era Eu escolhido. não era noivo na época, mas tinha um noivo que ele fez questão, ele me deu um teilinho de couro, ele falou, por favor, Dani, eu preciso, porque tinha costume que o noivo presenteava a noiva com o teilinho que o Rebbe usou. Mas para isso você tem que estar no sorteio. O noivo tinha que estar no sorteio. Então ele me pediu, por exemplo, que eu não tenho nada a ver com a história. O meu Seder, o dia começava às 7h30. Para mim vir para o sorteio, eu tinha que estar lá antes das 7. Só para poder ajudar um noivo. Putz, por um lado, por sorteio. Podia ou não. Podia não. E eu. Por que ele não podia ir? Hã? Por que ele não Ele podia? estava no Brasil. Ah, tá. Pô, mas aí ele tá acabando comigo. São 2 dias de semana, segunda e quinta, que eu podia dormir mais meia hora, de boa. Sabe, a gente dá dormitar. O que eu tenho com isso? É sacrificante. Não era sacrificante, não era fácil.
Mas a gente não faz pro amigo, né? Então eu fui. Mas a minha sorte é tão grande para sorteio que você não pode imaginar. 2 livros são sorteados. Tá certo? 2 livros são sorteados. Mesmo quando tinha 2 pessoas sorteadas, eu perdia. É que nem eu. Eu conseguia perder. O que quer dizer? Quando tinha 2 pessoas sorteadas, às vezes, eles pegavam o seguinte: se a pessoa ela veio com frequência e chegou na véspera do casamento dele e ele não ganhou, É outro. o Teilim não era sorteado, então só o outro era sorteado. Aí o outro era sorteado. Tinha 2 pessoas, era o outro sorteado, eu perdia. Quer dizer, eu conseguia perder mesmo quando, pô, 50 centavos. Mas o que aconteceu? Isso é uma história para não prolongar. Quando chegou dia 2 de Menachem Av, do ano de Tafshin Mem, eu acho, se não me engano, Tafshin Mem 1989, mas era 89. Então eu, estando lá, vindo lá no sorteio, 2 de Menachem Av, eu ganhei o sorteio. Falei, uau, que legal. Só que eu ganhei Rumash. Não tem. Eu não tinha Rumash. Agora o Rebbe vai chegar às 10 da manhã, as lojas abrem às 10. Cara, eu ganhei um sorteio e não tenho livro. Cara, a pior sensação que você pode ter. Imagina, você tem a chance de deixar um livro pro Rebbe. E eu fiquei naquela, pô, eu tenho Teilim, o cara me deixou, agora eu ganhei o Rumash, o que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer. Aí eu fui desesperado embaixo na sinagoga, porque imagina, isso era 7 horas da manhã, eu soube 7 horas da manhã, eu tinha 3 horas para poder arranjar um Rumash, comprar um Rumash para pôr um meu Rumash pro Rebbe ler. Eu vi o dono da loja, falei, pelo amor de Deus, o cara revisava cedo, eu falei, me abre a tua loja, eu falei, Rebbe, eu só abro às 10. Eu falei, eu sei, mas o Rebbe vai chegar, me abre antes, por favor, não sei o que, lá, sabe, São Barelão. Eu liguei pro cara, ele me abriu, sabe, um cara abre a loja só para poder, eu falei, qual Rumash que você quer? Eu falei, me fala qual que você tem. Eu falei, tem esse que é $5, esse que é 50. Meu irmão enviou de 5, era jovem, não tinha esse dinheiro para poder gastar. Vou pagar $50 no Rumash, um era de couro, $50 e o outro era normal, capa dura. Eu falei, vai esse aqui, esse aqui. Porque ali você podia colocar todos os 5 livros, entendeu? Você não colocava só, você colocava os 5 livros, porque você tem uma coleção dos 5 livros por usar uma coisa. Eu comprei aquele livro, fui todo feliz pro 770, coloquei lá 8h30 na Bimá do Rebbe, meu livro, eu falei, uau, que legal, vou esperar o Rebbe vai usar. Chegou um brasileiro do meu lado e falou, quem colocou esse Rumash? Que absurdo, não sabe? Eu falei, não sabe o quê? Falei, o que aconteceu? Olha só que está estampado na tampa, na capa do Rumash. Falei, o que está estampado? Está estampado as tábuas da lei redonda. O Rebbe falou tanto que as tábuas da lei não é redonda. Gritou tanto que tinha que tirar da sinagoga, com todas as tábuas que são redondas, tem que fazer quadrada. Vem o cara e coloca na frente do Rebbe, o Rumash desse. Absurdo é chegar. Que absurdo! Como que ele deixa as tábuas da lei redonda? O cara falou, cara, esse cara sou eu. Ele falou, Dani, não deixa, é um absurdo. Isso era uma ofensa pro Rebbe. O Rebbe falou na Sichó, mandou tirar da sinagoga, mandou tirar, você tá pondo na frente dele, assim, redondo. Putz, vai eu procurar o dono da loja. Foi, não ia deixar na frente do Rebbe uma coisa, eu não sabia, né? Falei, puxa, cara, né? Fui lá procurar o dono da loja, falei, olha, achei o cara falando assim, fiz a briga, não, eu falei, eu quero de 50, eu vou me dar de 50, mas eu vou te pagar 30, depois de pagar mais 20, eu não tinha dinheiro. Peguei aquele com mais de 50 de couro, lindo, maravilhoso, não sei o que mais, etc. Eu coloquei lá pensando na dívida que me deu. Bom, é bem usar. Então o Rebbe chegou, muito bonito, o Rebbe abriu, era Aleph de Rosh Chodesh, perdão, era o primeiro dia de Rosh Chodesh para Rav, e o Rebbe ele usou em Parashat Rosh Chodesh, Parashat Pinchas ele abriu, o Tzabet Bnei Israel, abriu, o Rebbe leu, depois ele fechou, eu peguei o Rumash, fiquei super feliz da vida, falei, puxa, agora eu preciso ir pro Teilim, né? Eu fui, isso era na segunda-feira, eu fui na quinta-feira, eu não ganhei Teilim, eu fui na outra segunda-feira, dia 8 de Menachem Av, quer dizer, praticamente uma semana depois, ganhei Rumash de novo. Eu falei, vai o mesmo. Me arrependo até hoje de não ter comprado um outro, ia ter 2 livros que eu ia usar, mas eu falei, vai o mesmo, 50 pila, vai o mesmo, tá novinho. Eu dei o mesmo livro, o Rebbe utilizou o mesmo livro na Parashat da semana Vaitchanan, que foi a Parashat Vaitchanan. Ele vai acompanhar para Parashat Vaitchanan e pronto, a gente anotou lá no livro, então hoje, Baruch Hashem,
até aqui, vamos ver se na aula que vem eu trago para mostrar. E o Tilim do seu amigo? O Tilim ficou até hoje comigo, o Tilim nunca ganhou, ele nunca deu para a esposa, tá lá o Tilim comigo. Está casado há Minha casa 50 até hoje, o anos. cara até esqueceu que me deu o Tilim, eu preciso até falar para ele que ele tem um Tilim de couro que está no meu crédito, que acabou não acontecendo, não aconteceu. Escuta, você Mas- pagou os 20 pila depois pro dono da Paguei, loja? paguei. Depois ainda comprei um Tilim com ele, né? Tá boa. Fui lá pagar os 20 pila. Mas é curioso essa história, porque isso foi até os anos 88. Porque depois de 88, quando a esposa do Rebbe faleceu, em Chaf Bei Shvat, no dia 2 de Shvat, o Rebbe começou a rezar todos os dias na sinagoga. De manhã ele trazia já o seu seguro, o seu rumash, aí não tinha mais esse lance. Quer dizer, esse é um sorteio que eu consegui pegar lá. No final. 2 anos eu consegui pegar isso. Então não pode ser 89, pessoal. Falei que era 89, não pode ser 87. Foi 87 esse sorteio, perdão. Você falava logo no início que eu estava lá. Tanto é que não sabia o negócio das tábuas da lei, tanto é que eu não sabia assim, esses costumes dos Hassidim. Então isso foi 87, não foi 89, como eu falei anteriormente, isso foi 87. Mas É significativo as tábuas não serem redondas e serem quadradas? Lá no... E eles vendiam, né? É, Lá o Rebbe disse que elas na livraria, O quê? lá. E aí, eles vendem livro de outros, entendeu? Está lá estampado, é decorativo. O que acontece? O Rebbe fala que, baseado na Gemara, que as tábuas da lei elas ocuparam todo o espaço da arca. A arca era quadrada, então ela se ocupou todas as espaços. Eu não vou dizer que isso é conforme todas as opiniões, mas o Rebbe declaradamente falou que é certo isso. Não só que ele é certo, o Rebbe falou que tem que tirar. Você falou dessa maneira arredondada, isso aqui é coisa de reformista, isso aqui não é uma coisa nossa, não é uma coisa que inventaram depois. Michelangelo, não sei o que mais, que está assim, que Moisés carregou as tábuas da lei. Não existe isso aqui arredondada, era quadrada. A Gemara fala que ela era quadrada, a Gemara dá a espessura dela, dá o peso dela. E por que a gente tem que fazer redonda se a Gemara não fala que é redonda, fala que é um quadrado? Se a nossa Torá oral disse que era quadrado, por que fazer redonda? Eu vou te dizer que não é conforme, tem outras opiniões que eu já vi escrito até que falam o contrário, mas isso aqui, o Rebbe era categórico, não tinha uma outra opinião além disso. Nós vamos começar, eu quero ler o primeiro parágrafo do próximo até agora, estou até feliz que a gente deu até que progrediu legal. Mas deixa eu só ler mais esse parágrafo, porque eu quero começar como que o Kadosh ele chega lá, é isso que a gente vai ver, e a gente vai ver coisas super interessantes na próxima aula, que realmente é o sistema operacional do mundo, isso que a gente vai ver agora, que é o sistema de você chegar e que gera e que leva a pessoa a chegar a esse nível de Kadosh. Só quero ler esse primeiro parágrafo. Olha o que ele traz. Esse nome que a gente falou, Kuf, a gente já tinha dito também, e agora ele vai explorar isso. Lembra que a gente falou que o Kuf vem da palavra Hekef. Hekef em hebraico significa o seguinte. Hekef. Hekef. Hekef em hebraico significa circundar. Quando você circunda. Então, circundar, um círculo, tá? Hekef é circundar. Circundar significa quando você dá a volta. Então, ele vai te falar aqui de uma maneira real. Como que você faz para subir uma montanha? A gente não sobe uma montanha assim, porque não dá. Você sobe uma montanha, quando você sobe, desce a serra. Você desce a serra, sobe a serra. Você está circundando, literalmente, a montanha para chegar no propósito, no objetivo. O Kadosh, ele chega a esse nível dessa maneira. Kedushá não vem do dia para a noite. A Kedushá não vem, tá bom, hoje eu vou estar no Kadosh. É só subir um degrau de uma escada. Não é. Kedushá é adquirida com bastante experiência na vida. E devagar, e de uma maneira que você vai circundando e você vai chegando lá. O propósito é que quando você pega uma espiral, tá certo? Quando você circunda e você está indo, você chega no mesmo nível, não, mas você está um degrau acima. Mas quanto te levou para você chegar? Quanto te levou uma vida, vamos dizer assim, para você chegar e alcançar lá. Tá certo? Esse movimento que a gente está vendo na espiral é o nível que a gente chama de Kadosh. Esse Kadosh vem na palavra Heikef. Heikef significa circuncidar. Tá? E é assim. Circuncidar? Não, circundar. Circundar. Circuncidar é outra coisa. É o Brice amanhã. Que é circuncidar foi como? Circuncidar é o Brice. Então, circundar é a ideia de você atingir um nível. Isso que ele vai falar, esse é o resumo do que a gente vai ver agora. Mas vamos ler só o primeiro parágrafo e depois a gente explora essa ideia que ele joga várias coisas que são assim, que é bonito como que ele analisa. Olha o que ele diz assim. Tem um livro chamado Sefer Atmunah. Ele diz o seguinte, todo lugar onde você vai ver essa linguagem de Kuf ou Heikef, Kuf, Kof,
Kof se escreve, né? Kof por extenso, Kof, K-O-F, Hekef. Então essa linguagem de Hekef no versículo, nós vamos ver que é um período inteiro, é uma volta completa. Por exemplo, a Torá fala, Vaihi, e foi Litkufat Hashanah. Tkufá, Hekef, e foi quando circundou o ano. O que quer dizer? Foi o período de um ano inteiro. Quando se passou um ano. Tekufá é chamado período em hebraico. Tkufá. Tkufá. O que quer dizer o período? O período completo. Os períodos é como se fosse uma espiral. Que teve o início e teve até o fim. Cheguei até o outro lado. Isso é chamado de período. E depois você reinicia o período. Mas quando você reinicia o período no estágio acima. Isso ocorre também com a gente no Rosh Hashanah. Todo o Rosh Hashanah, falamos no versículo da Parashá, agora Parashá passada, Parashá Ekef, a gente falou o seguinte, olha só, está escrito que que os olhos de Deus se encontram em Israel, Mereshit Hashanah ve'ad acharit Shana, do início do ano até o fim do ano. Você não falou o ano inteiro, não. É do início até o fim. Por que é do início até o fim? Porque quando chega agora o próximo início, está num outro estágio. Então é como se fosse um círculo que você chega num outro período. Então isso é chamado período. Período é quando você circunda total e você tem um período total. Então tudo está indicado na palavra kof. A letra ha-kof, a letra a-kof é hekef. Mesma linguagem de hekef que a gente fala, que é o quê? Que isso, e olha o que ele fala aqui, a gente vai parar aqui. Este é o poder das galáxias e das esferas acima, superiores. Muito forte o que ele está querendo dizer. Se você pega o planeta, se você pega o universo, então o universo você tem as esferas, né? Sei como chama isso. As órbitas. São as órbitas. O que são as órbitas? As órbitas, na verdade, são nada mais do que... São espirais. São espirais, que é o segredo de você chegar no Kadosh. Então, ele diz que cada órbita, vamos dizer assim, ela está uma acima da outra, e assim você vai atingindo níveis elevados. São períodos completos. E cada órbita tem o seu período. Se a Lua é mensal, a do Sol são 28 anos, que eles levam também para poder alcançar o período completo deles, que seria a roda deles completa, o circundar deles. Cada um tem uma maneira. A Terra, por si só, se circunda em 24 horas. A Lua circunda a Terra por 30 dias, 28, 29, 30 dias, que eles chamam. Tá certo? O Sol circunda a si próprio na galáxia durante 28 anos, que é o que ele leva para poder fazer todo o processo assim, pelo menos a gente acredita. E por aí vai. Então, quer dizer, cada um tem a sua tekufá, tem o seu período, tem o seu reker, que distingue ele dos demais e que faz ele chegar ao seu nível. Em outras palavras, a gente vai ver que esse é o processo de Kedushá que a gente vai explicar na próxima aula. A gente vai ver detalhadamente como funciona esse nível de Kadosh. Veja, para ser Kadosh, deixa eu te falar, calma, Pamela, como diz o gaúcho, a gente corre pelas beiradas, vai devagarzinho, você vai comendo, vai circundando, aí você vai chegar lá. Não vem de imediato, não é simplesmente passar, entendeu? Tem que dar uma circundada aí de água na garganta, e com isso a gente conclui Para ser redondo, né? de hoje. Boa noite, é isso aí.